Nesta semana nós assistimos à quebra do banco SVB, o Silicon Valley Banking. Será que vamos ter um novo crash americano igual ao ocorrido em 2008? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Fala investidores, como vocês estão? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Leandro JP e neste canal nós falamos sobre mercado financeiro e investimentos. Portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aí no canal e se gostarem do vídeo, deixa o like aí pra gente. Isso nos ajuda a produzir conteúdos como esse para vocês. Nesta semana, nós assistimos de camarote à quebra do banco SVB. E vimos também as ações dos bancos americanos derreterem no pregão. Será que vamos ver uma nova crise bancária igual à ocorrida em 2008? Para a gente entender isso melhor, investidores, nós precisamos entender primeiro quem é o SVB Banking. O Silicon Valley Banking, ele é um banco de mais de 40 anos de existência. É um banco que investe basicamente em startups e empresas de tecnologia do Vale do Silício. E ele é um dos 20 maiores bancos dos Estados Unidos, com mais de 200 bilhões de dólares em ativos. Deu para perceber, investidores, que não é um banco pequeno. O SVB Banking ele foi muito importante no desenvolvimento de empresas de tecnologia e startups nos Estados Unidos e contribuiu muito para o crescimento de diversas empresas de tecnologia. Bom, investidores, e por que o SVB ele quebrou? Eu vou detalhar os fatos conforme a sequência dos acontecimentos. Assim vai ficar mais fácil, mais claro, para nós investidores entendermos por que o SVB quebrou. Bom, investidores, no início da semana, o banco ele reportou um prejuízo na ordem de 2 bilhões de dólares. E boa parte desse prejuízo ele foi gerado principalmente porque o banco ele investiu em ativos do Tesouro Americano de longo prazo. E com a alta da taxa de juros, esses ativos sofreram marcação ao mercado e perderam muito valor com a alta da taxa de juros americana. E isso gerou um prejuízo enorme para o banco. Ainda na mesma semana, investidores, o banco ele anunciou que faria uma emissão de ações com o objetivo de captar dinheiro e abater o prejuízo, dessa forma cobrindo o rombo dos investimentos ruins feitos nos títulos americanos. Porém, investidores, na mesma semana, o Silvergate Bank anunciou falência. Todos esses ocorridos geraram muito temor e medo nos investidores, pois os investidores do SV Banking acharam que o banco estava seguindo o mesmo caminho do Silvergate Banking. E todos esses acontecimentos, investidores, desencadeou uma corrida bancária. Para quem não sabe, uma corrida bancária é quando os clientes do banco solicitam o saque dos valores depositados no banco. Mas a questão, investidores, é que todos os clientes ao mesmo tempo solicitaram o resgate dos seus valores. E essa corrida bancária gerou uma situação de insolvência para o banco, pois o SVB ele não tinha todos os recursos para pagar os pedidos de saque dos seus clientes. Ou seja, o SVB ele não tinha liquidez. E tudo isso, investidores, fizeram as ações do banco derreterem. Com o derretimento das ações e a corrida bancária, a emissão de ações anunciada pelo SVB não deu certo, deixando o banco sem opção para captar dinheiro, piorando ainda mais a situação. Após todos esses acontecimentos, o SVB ele tentou ainda de forma desesperada negociar a aquisição do banco por uma outra instituição financeira, mas as negociações elas não tiveram êxito. Em resumo, foi essa a sequência de acontecimentos que levaram à quebra do banco de forma tão rápida. Como nós podemos ver nessa matéria, o próprio banco deu um tiro no pé, segundo o jornalista. E realmente, se a gente olhar a matéria e também analisar os acontecimentos, a gente percebe que o banco tomou diversas medidas que transpareceu para os investidores serem medidas desesperadas e que, por consequência, gerou todos esses problemas. Bom, mas você, investidor, pode estar se perguntando, o SVB ele é um banco. Como ele não conseguiu pagar o saque dos clientes? Para responder isso, investidores, precisamos entender como que os bancos funcionam. O sistema bancário em geral trabalha alavancado. Isso significa que os bancos usam o dinheiro depositado pelos clientes para fazer investimentos em outros ativos ou conceder crédito. Portanto, a liquidez dos bancos ela é bem baixa, pois boa parte do dinheiro depositado pelos clientes está emprestado para outras pessoas, outras empresas ou até mesmo em investimentos em títulos de longo prazo. E quando ocorre uma corrida bancária, que foi o caso do SVB, onde a maior parte dos clientes solicitam saque, o banco ele simplesmente não tem de onde tirar dinheiro para honrar esses saques.
E, obviamente, isso gera a quebra do banco, chamada no mercado de insolvência. E insolvência nada mais é do que quando o banco ele não consegue liquidar os seus investimentos ou receber os seus empréstimos a tempo para pagar os seus clientes. Um detalhe, investidores, todos os bancos trabalham dessa forma. É dessa forma que funciona o business dos bancos. Dito isso, investidores, com esses acontecimentos, o mercado ele ficou em pânico e todas as ações dos bancos americanos despencaram durante a semana. E as ações despencaram toda a semana pois o mercado ele ficou com medo do risco de contágio. Ou seja, os investidores ficaram com medo de que outros bancos pudessem sofrer uma corrida bancária. E esse tipo de corrida, investidores, nós conhecemos muito bem, pois ela ocorreu durante a crise imobiliária de 2008. A princípio, o risco de contágio, nesse caso, ele é bem pequeno, pois o SV Bank tem uma característica muito peculiar. Ele é um banco que possui poucos clientes, e esses poucos clientes possuem grandes quantias de dinheiro investidas no banco, pois na sua maioria são de investidores e empresas, muito diferente de um banco tradicional, que possui milhares de clientes com diferentes quantias de valores investidos. Mas é claro que todos os bancos estão sujeitos à insolvência no caso de uma corrida bancária, pois como nós mencionamos antes, todos os bancos trabalham de forma alavancada, portanto, todos os bancos estão sujeitos a esse problema. A grande diferença que temos hoje em relação ao crash de 2008 é que os bancos atualmente têm o seu caixa muito mais elevado do que naquela época. Esse gráfico que eu coloquei na tela, ele mostra o percentual de liquidez dos bancos na época da quebra do Lehman Brothers em 2008. E como nós podemos ver, a liquidez dos bancos está muito mais alta nos Estados Unidos. Portanto, investidores, o Fed, que é o Banco Central americano, ele monitora os bancos muito mais de perto para evitar esse tipo de problema. Pois caso haja um contágio, o Fed ele pode intervir com mais facilidade e velocidade em comparação com o ano de 2008. Em resumo, investidores, essas são as consequências do aperto monetário feito pelo Banco Central para conter a inflação. O que eu quero dizer com isso? Com a subida da taxa de juros, com o objetivo de conter a inflação, por consequência, causa a destruição do valor dos títulos públicos de longo prazo, pois esses títulos eles sofrem marcação ao mercado. E as empresas que estão investindo nesses títulos podem ter muito prejuízo se precisarem se desfazer desses títulos. Além disso, durante esse aperto monetário, os bancos eles reduzem a disponibilidade de crédito e freia a economia. As empresas que estão mais alavancadas, elas não sobrevivem por muito tempo num cenário de juros altos. Vide o que aconteceu com o banco SVB. E aqui no Brasil, nós também estamos tendo diversos casos de empresas com dificuldades financeiras, pois essas empresas estão pagando um juros muito alto para receber crédito. Algumas empresas nem mesmo estão conseguindo obter crédito, pois os critérios colocados pelos bancos estão mais elevados. E isso, num futuro não tão distante, pode causar a quebra de diversas empresas pelo mundo. E todo esse cenário, investidores, de inflação alta, elevação da taxa de juros, isso leva as economias de um país para a recessão. Nós, como investidores, precisamos entender o ciclo do mercado que nós estamos vivendo e aproveitar as oportunidades desse ciclo. Esse é aquele momento em que as bolsas caem e o rendimento dos títulos públicos de renda fixa sobem bastante. Em resumo, investidores, nós estamos vivendo um ciclo de baixa do mercado, além também de uma possível recessão. Nesse ciclo de mercado, todas as ações das companhias estão desvalorizadas. E esse é o momento da gente comprar as ações das boas companhias e mantê-las até o ciclo de mercado positivo. Em resumo, investidores, é hora da gente plantar as sementes para colher os frutos quando o ciclo de mercado virar e começar a subir novamente. Investidores, esse vídeo ele fica por aqui. Se gostaram, deixa o like pra gente, isso nos ajuda a continuar a produzir conteúdos como esse para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Para quem não me conhece, eu sou Leandro JP e esta aqui é a Tríade.